No coração do Rio de Janeiro, em 1871, os arquivos do Ministério da Guerra guardavam uma verdade proibida. Uma ficha militar, manchada por um borrão de tinta que parece proposital, esconde o rosto de um verdadeiro herói. O nome no registro pertence a um herdeiro da aristocracia paulista, mas a verdade por trás daquela mancha é sombria. O homem que liderou a carga final nas trincheiras de Curupaiti não tinha o sangue azul dos Aguiar nas veias. Ele carregava as cicatrizes de uma vida de servidão e uma inteligência que humilhava os generais de carreira. Aquela mancha de tinta não foi um acidente, foi uma tentativa desesperada de apagar um escândalo de proporções nacionais. O que o Estado tentou esconder por décadas é a história de um homem que foi enviado para morrer como um fantasma. Mas o que eles não esperavam é que esse fantasma retornaria das cinzas da guerra para cobrar uma dívida de sangue. Antes de mergulharmos nessa conspiração de fardas e traições, peço que você me acompanhe até o final deste relato. Dê uma nota de 0 a 10 para esta investigação nos comentários e se inscreva para que mais verdades como esta venham à tona. O cenário desta fraude começa nos canaviais e cafezais de São Paulo, na opulenta e impiedosa fazenda Santa Cruz. O coronel Bonifácio de Aguiar era um homem que não aceitava ordens. Ele as ditava com o estalar de um chicote e o peso do ouro. Sua fortuna era vasta, mas seu orgulho residia em seu único filho e herdeiro, o jovem Bernardo de Aguiar. Bernardo era a promessa da continuidade da linhagem, um rapaz criado entre sedas, livros caros e a proteção absoluta do pai. Porém, em 1865, o som dos tambores de guerra atravessou os portões de ferro da fazenda, trazendo um destino que o dinheiro não podia evitar. O Império do Brasil, mergulhado no conflito contra o Paraguai, exigia homens para o fronte através do alistamento dos voluntários da pátria. A pressão social e política era esmagadora. O filho de um coronel não poderia simplesmente ignorar o chamado sem cobrir a família de vergonha. Mas o coronel Bonifácio sabia que seu filho não duraria uma semana no barro infectado das trincheiras paraguaias. Bernardo era frágil, um covarde escondido atrás de um sobrenome importante, e o medo em seus olhos era visível para qualquer um que o olhasse. O coronel precisava de uma solução que preservasse a honra da família sem sacrificar a vida de seu precioso herdeiro. Foi então que seus olhos se voltaram para a senzala, focando em um homem que se destacava entre todos os outros. Sebastião era mais do que um braço forte no campo. Ele possuía uma agudeza de espírito que incomodava os capatazes. Enquanto os outros baixavam a cabeça, Sebastião observava, mapeava e entendia a logística da fazenda melhor que o próprio administrador. Ele tinha uma memória cartográfica absoluta, capaz de decorar trilhas e caminhos apenas ouvindo o relato de tropeiros. O coronel viu em Sebastião não um ser humano, mas a peça de reposição perfeita para a engrenagem de sua mentira. Ele traçou um plano tão audacioso quanto criminoso. Enviar o escravizado no lugar do mestre sob uma identidade falsa. Naquela noite, o escritório do coronel cheirava a fumo de rolo e a uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Sebastião foi convocado, não para receber uma ordem de trabalho, mas para ouvir uma proposta que cheirava a liberdade e a morte. O coronel colocou sobre a mesa uma folha de papel com o selo imperial, um documento de alforria assinado em branco. "Você vai para a guerra como Bernardo de Aguiar", disse o coronel, com a voz carregada de uma autoridade que não admitia réplicas. A promessa era simples e cruel. Se Sebastião retornasse vivo, o documento seria preenchido e ele seria um homem livre perante a lei. Se morresse, morreria com as honras de um nobre, e o verdadeiro Bernardo continuaria sua vida de privilégios como se nada tivesse acontecido. Sebastião olhou para o papel e depois para o homem que o via como mera propriedade, sentindo o peso daquela escolha impossível. Ele sabia que o campo de batalha era um inferno, mas a fazenda Santa Cruz já era o seu próprio purgatório pessoal. A farsa começou com a falsificação de documentos militares e o suborno de oficiais de recrutamento na capital da província. O registro físico de Bernardo foi alterado, a descrição de pele alva foi riscada
e substituída por termos vagos que a mancha de tinta ocultaria depois. Sebastião teve que aprender, em poucos dias, os trejeitos e a história de uma família que ele desprezava profundamente. Mas o que ninguém esperava era que Sebastião possuía uma capacidade de adaptação que beirava o sobrenatural. Em pouco tempo, o escravizado Sebastião deixou de existir para o mundo oficial, dando lugar ao voluntário Bernardo de Aguiar. No porto, enquanto os canhões saudavam os novos soldados, o verdadeiro Bernardo observava de longe, escondido na carruagem, seguro em sua covardia. Sebastião embarcou naquele navio carregando apenas a farda imaculada e o desejo ardente de nunca mais ser propriedade de ninguém. Mas ele não levava apenas armas, ele levava uma mente tática que começaria a transformar o caos da guerra em seu próprio tabuleiro. A chegada ao teatro de operações no Paraguai foi o primeiro choque de realidade para os filhos da elite, que achavam que a guerra seria um passeio. O pântano, a febre e o cheiro de pólvora não escolhiam sobrenome ou cor de pele para atacar suas vítimas. Enquanto os oficiais de carreira perdiam-se em mapas mal desenhados e ordens confusas, o falso Bernardo de Aguiar começou a se destacar. Sebastião não usava os galões para se impor. Ele usava a inteligência que aprendeu observando o comportamento das águas e das matas. Ele conseguia ler o terreno de uma forma que os generais formados em academias europeias não conseguiam compreender. Em uma noite de neblina, ele percebeu, pelo som sutil da movimentação de pássaros, que uma emboscada estava sendo preparada. Ele não esperou as ordens do comando superior, que estava ocupado demais com jantares e vinhos longe da linha de frente. Ele moveu seu pelotão usando uma manobra de flanco que aprendeu observando como os trabalhadores cercavam o gado desgarrado. Quando o inimigo atacou, encontrou apenas o vazio, sendo surpreendido por um contra-ataque devastador vindo de onde menos esperavam. A vitória foi atribuída ao jovem Aguiar, e o nome começou a circular nos relatórios de campo como uma promessa da nova liderança militar. Mas cada elogio oficial era uma faca de dois gumes para Sebastião, que sabia que sua fama era o maior perigo para o segredo do coronel. Quanto mais herói o nome Bernardo de Aguiar se tornava, mais perigoso era o retorno de Sebastião para casa. Ele começou a perceber que o silêncio do exército era conveniente. Os generais sabiam que aquele homem não era o nobre paulista. Mas quem ousaria questionar a identidade de um soldado que vencia batalhas que os nobres estavam perdendo de forma humilhante? Sebastião, no entanto, não era ingênuo e sabia que, assim que a fumaça dos canhões baixasse, ele voltaria a ser apenas um problema a ser resolvido. Ele começou a guardar provas, pequenos bilhetes, ordens contraditórias e, o mais importante, o diário de um oficial que descobriu a troca. A guerra estava mudando Sebastião, transformando o homem que temia o chicote em um líder que não temia a morte. Ele salvou o regimento em Tuiuti, usando uma estratégia de camuflagem que desafiava todos os manuais militares da época. Os soldados brancos, que no início o olhavam com desconfiança, agora o seguiam por instinto, reconhecendo a autoridade que não vinha do papel, mas do sangue. Mas enquanto Sebastião conquistava as fronteiras do Império em São Paulo, o coronel Bonifácio já planejava o seu apagamento. O coronel recebia as notícias das vitórias com um misto de alívio e pavor crescente pela repercussão do nome de seu filho. Ele percebeu que Sebastião não era apenas um substituto, ele era um homem que estava se tornando grande demais para ser controlado. Se Sebastião voltasse como um herói condecorado, o escândalo da troca de identidades poderia destruir o prestígio da família Aguiar para sempre. O plano original de dar a alforria começou a se transformar em uma sentença de morte silenciosa, preparada antes mesmo do fim do conflito. A guerra estava chegando ao fim, mas para Sebastião, a verdadeira batalha pela sobrevivência estava apenas começando. Ele sentia no ar que o tratamento dos oficiais superiores estava mudando, tornando-se frio, quase predatório. Os olhares que antes eram de admiração, agora eram de vigília, como se esperassem o momento certo para o bote. Ele apertou o forro de sua túnica, sentindo o volume dos papéis que guardava como seu único escudo contra a traição que viria. A ordem de retorno finalmente chegou,
mas não havia bandas de música ou celebrações para o regimento de Sebastião. Ele foi separado de seus homens e colocado em uma carruagem fechada, sob a escolta de homens que ele nunca vira no fronte. O caminho não levava para o quartel-general no Rio de Janeiro, mas direto para as terras da fazenda Santa Cruz. Sebastião percebeu que a promessa de liberdade era apenas a isca para uma armadilha que já estava armada há anos. Ao cruzar o portal da fazenda, ele não foi recebido como o herói de Curupaiti, mas como um prisioneiro de sua própria vitória. O coronel Bonifácio o aguardava na varanda com a mesma expressão gélida de quem olha para um animal que precisa ser sacrificado. Não havia sinal do documento de alforria sobre a mesa, apenas o brilho metálico de uma garrucha e a sombra dos feitores. Sebastião desceu da carruagem, mas ele não era mais o jovem que saiu dali 5 anos antes. Ele era um veterano que sabia ler o perigo antes que ele se manifestasse. O coronel deu um passo à frente, com um sorriso que não chegava aos olhos, e pronunciou as palavras que selariam o destino daquela noite. Bem-vindo de volta à sua realidade, Sebastião. Ou você achou mesmo que um escravo poderia ser um aguiar? O silêncio que se seguiu na fazenda foi interrompido apenas pelo som do cão da arma sendo puxado para trás. Mas o coronel cometeu um erro fatal. Ele esqueceu que Sebastião não lutava mais com as regras da aristocracia, mas com a brutalidade da sobrevivência. A tensão no pátio da fazenda era tão densa que sufocava os pulmões de quem observava das sombras. A mão de Sebastião desceu lentamente para a ferramenta que ele trazia na cintura, escondida pela túnica militar imunda. O que aconteceu nos segundos seguintes não foi apenas uma luta por liberdade, mas o acerto de contas de uma vida inteira de opressão. Mas o que o coronel não sabia era que Sebastião tinha um plano que ia muito além da força física. O gatilho estava a milímetros do fim, e o destino do herói de guerra parecia selado naquela noite de neblina. Mas o que aconteceu quando o brilho da foice cruzou o caminho da bala mudaria a história daquela província para sempre. O coronel acreditava que o medo seria sua melhor arma, mas ele estava prestes a descobrir que o homem diante dele não tinha mais nada a perder. A verdadeira guerra de Sebastião estava apenas começando, e o próximo movimento seria o mais letal de todos. O som do ferro batendo contra o ferro ecoou pela fazenda Santa Cruz como um veredito de morte. Sebastião, o homem que comandou cargas de baioneta e sobreviveu ao pântano paraguaio, estava de volta à gaiola. Para o Império, ele era Bernardo de Aguiar, o herói condecorado. Para o coronel Bonifácio, ele era apenas um segredo perigoso que precisava ser enterrado. A poeira da senzala tinha um cheiro diferente da pólvora, mas para Sebastião, o sufocamento era o mesmo. Ele sentia o peso do olhar dos outros escravizados, homens e mulheres que viam nele um fantasma que desafiou a lógica daquele lugar. Ele não baixava a cabeça. Seus olhos mantinham o brilho frio de quem viu o fim do mundo e não se intimidou. Mas o orgulho de um soldado é uma sentença de tortura nas mãos de um senhor que se sente ameaçado. Na Casa Grande, o coronel Bonifácio passava os dedos sobre o papel que deveria garantir a liberdade de Sebastião. Com um movimento lento e cruel, ele mergulhou a pena no tintero e riscou com um traço grosso a palavra livre. O documento oficial de alforria fora transformado em um golpe de caneta em uma ordem secreta de prisão por deserção. O coronel sabia que, se aquele homem falasse, o nome dos Aguiar seria arrastado pela lama da traição militar. Enquanto isso, o verdadeiro Bernardo de Aguiar escondia-se nos cantos da mansão, evitando cruzar o pátio. Ele via Sebastião através das venezianas e sentia um terror que nem o vinho mais caro conseguia aplacar. Bernardo sabia que cada medalha em seu peito era uma mentira sustentada pelo sangue do homem que agora dormia sobre a palha. Mas a covardia é um veneno que torna os homens capazes das maiores atrocidades para se protegerem. O coronel não perdeu tempo e convocou o feitor, um homem cuja alma era tão escura quanto o fundo de um poço seco. Ele trouxe algo do fronte, sussurrou o coronel, a voz rouca de uma obsessão que beirava a loucura. Procure no corpo dele, nas roupas, em cada centímetro daquela senzala. Eu quero aquele diário custe o que custar. O feitor sorriu,
revelando dentes podres, sabendo que teria permissão para quebrar o espírito do veterano de guerra. A busca começou de forma brutal, sem perguntas, apenas com a violência seca de quem detém o chicote. Sebastião foi arrancado do seu descanso e jogado contra o solo batido, enquanto suas roupas militares eram rasgadas. O feitor buscava por papéis, por cartas, por qualquer coisa que servisse de prova contra a família Aguiar. Mas Sebastião, o homem com memória cartográfica, havia escondido seu maior tesouro em um lugar que a brutalidade não alcançava. Nas trincheiras de Curupaiti, entre um bombardeio e outro, ele aprendeu a arte do silêncio e da ocultação. O diário do oficial morto, que continha a confissão da troca de identidades, estava costurado no forro interno de sua túnica imunda. A cada golpe que recebia no pátio, Sebastião apertava os dentes, sentindo a textura do papel contra sua pele machucada. Ele sabia que se entregasse aquele documento, sua vida perderia o único valor que ainda restava: a verdade. "Onde está o papel, maldito?" gritava o feitor, enquanto o chicote cortava o ar e a pele do soldado. Sebastião apenas olhava para o horizonte, como se pudesse ver, além das cercas, as águas do Rio da Prata. Ele não sentia apenas a dor física. Ele sentia a indignação de um herói de guerra sendo tratado como uma peça de inventário. Mas a cada estalo do couro, o ódio de Sebastião se transformava em uma frieza estratégica que o coronel não conseguia prever. Naquela noite, o silêncio da fazenda foi interrompido apenas pelos soluços abafados dos outros escravizados. Eles viam em Sebastião a prova viva de que o sistema não tinha honra, mesmo para aqueles que morriam por ele. O medo se espalhou como uma peste. Se um herói de guerra era tratado assim, o que restava para os outros? Mas no fundo daquela senzala, uma conspiração de silêncio começou a se formar em torno do veterano. As feridas nas costas de Sebastião ardiam, mas sua mente trabalhava com a precisão de um relógio de bolso. Ele começou a mapear a rotina da fazenda, os pontos cegos dos vigias e o humor instável do coronel. Ele percebeu que a arrogância de Bonifácio seria o seu maior ponto fraco na batalha que estava por vir. O coronel acreditava que o medo quebraria Sebastião. Mas o medo é um sentimento que Sebastião havia deixado no campo de batalha. O isolamento de Sebastião não era apenas físico. O coronel proibiu qualquer pessoa de dirigir a palavra ao desertor. A estratégia era o apagamento psicológico, transformar o homem que liderou batalhões em um nada invisível. Mas a fama do herói Aguiar já havia cruzado as fronteiras da província e chegado aos ouvidos de quem não deveria. Um oficial de justiça, que devia a vida a Sebastião no fronte, estava a caminho de São Paulo com perguntas que o coronel não queria responder. Este oficial, o capitão Meireles, trazia consigo uma cópia do registro de condecorações assinado pelo próprio general Osório. Ele se lembrava do homem negro que, sob o nome de Aguiar, salvou seu pelotão de uma morte certa no pântano. A dúvida sobre a verdadeira identidade do herói começou a circular nos clubes militares da capital como um boato persistente. Se a verdade saísse do controle, o coronel Bonifácio não perderia apenas a fazenda, mas a própria cabeça no carrasco. Sentindo o cerco se fechar, o coronel decidiu que não poderia mais esperar que Sebastião morresse pelos maus tratos. Ele precisava de uma execução definitiva, mas que parecesse um acidente ou uma tentativa de fuga desesperada. A paranoia começou a consumir o nobre, que passava as noites em claro, ouvindo passos imaginários nos corredores da mansão. Ele via a sombra de Sebastião em cada canto escuro, como se o soldado estivesse em toda parte ao mesmo tempo. Bernardo tentou interceder não por bondade, mas por puro pavor das consequências legais que o cercavam. "Pai, deixe-o ir, dê a alforria e mande-o para longe antes que o capitão chegue", implorou o jovem com voz trêmula. O coronel respondeu com um bofetão que derrubou o filho, uma prova de que a honra da linhagem era mais importante que a vida humana. "Ninguém sai desta fazenda com os segredos dos Aguiar vivos no peito", rugiu o velho, com os olhos injetados de sangue. Enquanto a tempestade se formava na Casa Grande, Sebastião mantinha sua rotina de observação silenciosa. Ele sabia que o capitão Meireles estava perto.
Ele sentia a mudança no comportamento dos cavalos e o nervosismo dos jagunços. Ele retirou o diário do forro da túnica e o envolveu em um pedaço de couro encerado para protegê-lo da umidade. Aquele pedaço de papel era a sua única arma, e ele precisava entregá-lo à pessoa certa antes que o coronel desse o golpe final. Sebastião usou a única pessoa que os jagunços não vigiavam com atenção, um pequeno mensageiro que conhecia cada trilha da mata. Leve isso para o homem que chegará no cavalo baio, instruiu Sebastião com a voz baixa e firme de um comandante. A criança desapareceu na escuridão, levando consigo a prova que poderia derrubar um império de mentiras. Agora, Sebastião estava desarmado de provas físicas, restando apenas sua coragem e sua inteligência para enfrentar o Senhor. A noite da virada chegou com uma neblina que cobriu a fazenda como um lençol de fumaça de artilharia. O coronel, armado com sua garrucha e acompanhado pelo feitor, dirigiu-se à senzala com a intenção clara de matar. Ele não queria mais informações. Ele queria o silêncio eterno do homem que ousou ser mais do que uma propriedade. O ar estava carregado de eletricidade e o som dos grilos parecia ter cessado em sinal de respeito ao que estava por vir. O coronel entrou no galpão com a arrogância de quem se sente um deus sobre a vida dos desvalidos. Ele encontrou Sebastião sentado, esperando por ele, com uma calma que desarmou por um instante o ódio do velho. Onde está o documento, Sebastião? Diga-me e eu prometo que sua morte será rápida, disse Bonifácio apontando a arma. Sebastião levantou-se lentamente, cada movimento calculado para atrair o coronel para mais perto da sombra. O documento não está mais aqui, coronel. Ele já está a caminho de quem sabe ler a verdade, respondeu Sebastião. A fúria de Bonifácio explodiu em um grito inumano e o dedo começou a pressionar o gatilho da garrucha de prata. Mas o coronel esqueceu que Sebastião conhecia o tempo de reação de um inimigo melhor do que qualquer um naquela província. O movimento que se seguiu foi tão rápido que o olho humano mal pôde acompanhar a transição do medo para a ação. Não era mais um escravizado implorando por vida, era um veterano executando uma manobra de defesa perfeita. O cano frio da garrucha foi encostado na testa de Sebastião por uma fração de segundo antes do desastre. O coronel sentia o poder em suas mãos, acreditando que o destino de Sebastião terminaria ali, naquele galpão sujo. Mas ele não percebeu que a foice na mão do homem que ele desprezava já estava descrevendo um arco mortal no escuro. Um clarão iluminou o interior da senzala, revelando por um instante os rostos pálidos de terror e determinação. O cheiro de pólvora queimada misturou-se ao odor de sangue fresco que começou a manchar o solo de terra batida. Quem caiu não foi quem o império esperava, e o destino da fazenda Santa Cruz foi selado naquele exato momento. Mas a justiça de Sebastião ainda tinha um longo e perigoso caminho a percorrer antes do amanhecer. O som do tiro foi o sinal que o oficial precisava para invadir a propriedade e confrontar o seu passado. As luzes da Casa Grande começaram a se acender e os gritos de pânico ecoaram pelos corredores luxuosos dos Aguiar. A farsa militar estava prestes a ser desmascarada diante de testemunhas que o coronel não podia subornar. O herói de guerra estava vivo, mas as correntes da lei ainda ameaçavam prendê-lo em uma trama muito mais complexa. O silêncio que se seguiu ao disparo foi mais ensurdecedor do que qualquer bombardeio que Sebastião já enfrentara. Ele olhou para as próprias mãos, vendo nelas não o sangue de um crime, mas o preço amargo da sua sobrevivência. Ele sabia que o próximo passo decidiria se ele seria lembrado como um assassino ou como o legítimo herói de uma nação. A pergunta que pairava no ar era: o Império aceitaria a verdade ou preferiria manter a mentira para salvar sua própria pele? O pequeno mensageiro cumpriu sua missão, e o diário de guerra estava agora em mãos que sabiam o seu valor. As páginas amareladas continham segredos que poderiam derrubar ministros e manchar a farda de generais influentes. A batalha física na fazenda havia terminado, mas a guerra jurídica nos tribunais de justiça estava apenas começando. Sebastião deu um passo para fora da senzala, enfrentando a neblina com a certeza de que nada seria como antes. Mas será que um documento rasurado e o diário de um oficial morto
seriam suficientes contra o poder de uma linhagem aristocrática? Ou Sebastião seria apenas mais uma vítima de um sistema que devora seus heróis para proteger seus covardes? A resposta estava escondida nos olhos do capitão, que agora entrava no pátio da fazenda, pronto para o confronto final. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o preço por ela seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O mistério da ficha manchada de tinta estava prestes a ser resolvido, mas o sangue ainda não havia parado de correr. Acompanhe o desfecho desta jornada de coragem e traição na parte final desta investigação implacável. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder a conclusão deste caso proibido. A justiça tarda, mas no caso de Sebastião, ela veio montada a cavalo e armada com a verdade de quem não teme a morte. O que o capitão disse ao ver o homem que o salvou na guerra mudaria o rumo de todo o julgamento que viria a seguir. Mas o coronel Bonifácio ainda tinha uma última carta na manga, um segredo que poderia anular todas as provas de Sebastião. O confronto final não seria apenas de armas, mas de palavras que poderiam libertar ou condenar um homem para sempre. E o destino de Sebastião permanecia pendurado por um fio de cabelo, enquanto o sol nascia sobre a fazenda Santa Cruz. O estrondo da garrucha ainda vibrava nas vigas de madeira quando o silêncio retornou, mais pesado que a própria morte. A bala, disparada por mãos trêmulas de ódio e arrogância, não encontrou o crânio de Sebastião, mas sim o teto de barro. O golpe de foice, porém, não falhou. Ele não visava a vida, mas a autoridade de quem se achava dono de um herói. O coronel Bonifácio estava no chão, a mão direita segurando o pulso ensanguentado, onde o ferro frio da ferramenta de trabalho fizera justiça. A luz do lampião do capitão Meireles cortou a escuridão, revelando uma cena que o Império jamais deveria testemunhar. Um nobre paulista, caído e humilhado, diante de um homem negro que vestia com honra a farda que o filho do nobre não teve coragem de usar. "Abaixe a arma, Meireles! Esse escravo tentou me matar!" gritou o coronel, a voz perdendo a força enquanto o sangue manchava o chão. Mas o capitão não olhou para o coronel. Seus olhos estavam fixos no rosto de Sebastião, reconhecendo o homem que o carregou ferido sob fogo cruzado. "Eu não vejo um escravo aqui, coronel", disse Meireles, com o tom de voz de quem dita uma sentença inapelável. "Eu vejo o homem que o general Osório chamou de o braço direito da cavalaria, em Curupaiti." O coronel tentou se levantar, mas o feitor, percebendo que o vento da autoridade havia mudado de direção, recuou para as sombras. A farsa que sustentou a honra dos Aguiar por 5 anos estava desmoronando sob o peso da realidade de um campo de batalha. O capitão Meireles recebeu o diário envolto em couro das mãos da criança, que tremia, mas não desviava o olhar. Ao folhear as páginas manchadas de lama e sangue seco, o oficial encontrou o que procurava: a confissão escrita de um oficial morto. Lá estava, em caligrafia apressada sob o som de canhões, a prova de que o verdadeiro Bernardo de Aguiar nunca saiu de São Paulo. O documento detalhava como a identidade fora trocada e como o silêncio de Sebastião fora comprado com uma falsa promessa de liberdade. O capitão Meireles não hesitou. A traição militar era um crime mais grave do que qualquer disputa de terra ou posse de escravizados. "O senhor está preso em nome do imperador por fraude contra o exército e perjúrio", declarou Meireles, a voz ecoando como um trovão. O coronel Bonifácio olhou para Sebastião com um ódio que transcendia a dor física, percebendo que sua linhagem estava morta. Mas Sebastião não celebrou. Ele sabia que a justiça dos homens brancos era um terreno tão instável quanto os pântanos do Paraguai. A viagem até o tribunal na capital da província foi marcada por um silêncio opressor e escoltas militares pesadas. O caso não era mais um simples incidente rural, mas um escândalo que ameaçava a estabilidade do Ministério da Guerra. Se a notícia de que escravizados lutavam no lugar de nobres se espalhasse, a imagem do Império seria destruída internacionalmente. O governo queria que Sebastião desaparecesse, mas o capitão Meireles decidiu que a verdade seria sua última missão de guerra. O julgamento em 1871 não foi aberto ao público.
As portas foram trancadas para evitar que a vergonha nacional ganhasse as ruas. Sebastião estava no banco dos réus, acusado formalmente de falsidade ideológica e assassinato tentado contra seu senhor. O coronel Bonifácio, com o braço em uma tipóia de seda, sentava-se ao lado dos advogados mais caros que o ouro do café podia pagar. O juiz olhava para Sebastião com um desprezo que nenhuma farda militar ou medalha de honra poderia diminuir. Eu vi esse homem liderar homens brancos para a vitória quando todos os outros oficiais haviam fugido, testemunhou Meireles. O promotor tentou desqualificar a fala, alegando que um escravizado não possui alma ou vontade própria para liderar. Foi nesse momento que Meireles apresentou o diário do oficial morto e o registro militar original, onde a mancha de tinta fora removida quimicamente. A descrição física de Sebastião, detalhada e precisa, batia com cada cicatriz que ele trazia no corpo, provando a troca criminosa. A maior prova, no entanto, foi a entrada de Bernardo de Aguiar, o herdeiro que passara a guerra escondido sob as saias da família. Ele foi forçado a depor sob juramento e a visão de sua fraqueza comparada à postura de Sebastião era constrangedora. Bernardo desabou em lágrimas, confessando que nunca soube manusear um sabre e que seu pai planejou tudo para salvar o nome da família. O silêncio no tribunal foi absoluto, enquanto a confissão da covardia aristocrática preenchia o ambiente pesado. A decisão do juiz foi um exercício de equilíbrio perigoso. Ele não poderia condenar Sebastião sem admitir a falha do Estado. Ao mesmo tempo, ele não poderia libertar um escravizado que feriu seu senhor sem criar um precedente que aterrorizava os fazendeiros. O veredito veio em um tom seco. A alforria de Sebastião foi reconhecida como válida desde o momento em que ele pisou no campo de batalha. O coronel Bonifácio foi condenado a pagar uma indenização ao Estado e teve seus títulos de nobreza revogados por traição. Mas a liberdade de Sebastião veio com um preço. Ele foi banido da província de São Paulo para sempre. O império deu a ele a vida, mas exigiu o seu apagamento. Seu nome nunca constaria nos livros oficiais de história como o herói de Curupaiti. A ficha militar no Ministério da Guerra recebeu o borrão de tinta que vimos no início desta investigação, para que ninguém soubesse a verdade. Sebastião saiu pelas portas dos fundos do tribunal, um homem livre, mas um homem sem pátria e sem passado oficial. A queda dos Aguiar foi rápida e impiedosa. A vergonha da covardia de Bernardo afastou todos os aliados políticos e comerciais. A fazenda, antes o orgulho do café paulista, começou a definhar enquanto as dívidas do processo judicial consumiam a fortuna da família. O coronel Bonifácio morreu poucos anos depois, amargurado, olhando para o portão por onde o seu segredo havia escapado. Bernardo nunca se recuperou da humilhação, vivendo como um pária em uma sociedade que não perdoa a falta de coragem militar. Sebastião viajou para o norte, para um lugar onde o nome Aguiar não significava nada, e onde sua farda fora enterrada na areia. Ele não precisava de medalhas para saber quem era. As cicatrizes em suas costas e em sua mente eram os seus verdadeiros galões. Dizem que ele se tornou um mestre na arte da estratégia entre os pescadores, ensinando-os a ler o mar como ele lia os campos de batalha. Ele viveu o resto de seus dias sob um novo nome, um nome que ele mesmo escolheu livre do registro de nascimento da senzala. A história de Sebastião permaneceu oculta nos arquivos secretos até que pesquisadores encontraram as cartas do capitão Meireles décadas depois. O Estado tentou apagar o homem, mas a verdade escrita em sangue e pólvora tem uma maneira de emergir das sombras do tempo. Hoje, quando olhamos para os registros da Guerra do Paraguai, sabemos que por trás de cada nome nobre pode haver o sacrifício de um anônimo. A inteligência tática de Sebastião não foi um acidente, foi a resistência de um povo que lutou batalhas que não eram suas. A justiça de Sebastião não veio através de um monumento em praça pública, mas através da queda daqueles que o subestimaram. Ele provou que a coragem não é um privilégio de berço e que a inteligência é a arma mais poderosa contra a opressão. Aquela noite na senzala não foi apenas o fim de um coronel, foi o nascimento de uma lenda que o silêncio não pôde conter. A história oficial pode mentir,
mas os arquivos da alma humana guardam a verdade sobre quem realmente venceu aquela guerra. O caso de Sebastião nos ensina que a moralidade e a justiça muitas vezes operam fora dos tribunais de túnicas negras. Ele não foi apenas um substituto. Ele foi o verdadeiro herói que a história tentou, sem sucesso, riscar de suas páginas. O borrão de tinta na ficha militar é, na verdade, a medalha mais importante que ele já recebeu. O medo que o Estado teve da sua grandeza. Sua vida terminou no anonimato, mas sua vitória ecoa cada vez que uma verdade proibida é finalmente revelada ao mundo. Meirelles nunca esqueceu o olhar de Sebastião ao sair do tribunal. Um olhar de quem não devia nada a ninguém, nem mesmo a liberdade que lhe deram. O capitão escreveu em seu diário final que a maior derrota do Brasil não foi no campo de batalha, mas no tribunal que negou o nome ao seu herói. Nós vencemos a guerra externa, escreveu Meirelles, mas perdemos a batalha pela alma da nossa própria nação naquela tarde em São Paulo. Essa é a cicatriz eterna na história brasileira, uma ferida que só começa a fechar quando ouvimos relatos como este. Agradeço por você ter acompanhado esta investigação até o último capítulo desta jornada de sangue e honra. Se a história de Sebastião trouxe à tona a indignação e a busca por justiça que você valoriza, deixe sua marca aqui. Dê uma nota de 0 a 10 para este desfecho nos comentários e inscreva-se para que o silêncio nunca mais vença a verdade. O nome dele foi riscado, mas sua coragem permanece viva enquanto houver alguém para contar o que realmente aconteceu. A justiça tarda, mas a história é implacável com os covardes e generosa com os bravos que o tempo tentou apagar. Fique atento aos próximos casos, onde as sombras do passado serão iluminadas pela luz da investigação. Obrigado pela sua audiência e pela sua busca incessante pela verdade histórica. Até a próxima revelação.